Então os ateus, eles seguem debatendo contra os cristãos. Se inscreva, deixa o like e é claro, nos comentários também. Bora lá. Terceira afirmação. Há verdades lógicas e necessárias na Bíblia. Verdades lógicas e necessárias na Bíblia? Eu concordo completamente. A ideia de que não há verdade lógica necessariamente é até difícil. Eu acho que ninguém iria negar isso, né? Não, por exemplo, vai ter, se você for pensar a verdade lógica necessária, seria necessária para a gente se libertar desse tipo de fé, né? Seria necessário para a gente conseguir entender um monte de pseudagem que é criado, um monte de formas de você manipular as pessoas através do medo, da culpa e da vergonha. Então você conhecer isso é uma verdade específica para você saber como as pessoas dominam as outras por meio da manipulação religiosa. Isso é importante. Agora, se for falar, tem alguns eventos históricos, nome de reis e tal, que estão na Bíblia, que são corretos? Claro que tem. É a mesma coisa que, sei lá, se eu pega Harry Potter e aí você vai ver que eles estão falando ali que tem a estação King's Cross lá em Londres. Tá, beleza, a estação King's Cross existe. Isso significa que Hogwarts existe? Isso significa que tem Harry Potter e Avada Kedavra? Não, isso não existe. Então tem que saber separar as cositas, né? Então assim, tem... Mesmo que você aceite a possível existência de um Jesus histórico, não prova que o Jesus bíblico, né, que faz milagres, que recita, que multiplica as coisas, ele existiu. Vamos lá. Coisas que são comprovadas que a gente pode falar, sim, isso aí aconteceu, porque a pessoa estava na época escrevendo ou se fazendo passar naquela época, como por exemplo o autor de Daniel, né, que está no século II, mas faz passar no século VI a.C., e aí finge que está prevendo as profecias, tudo depois do fato, e aí erra naquela que é do período dele. Vaticínio ex evento, né? É profecia após o acontecimento. Daniel, né? O livro ele se apresenta como se ele tivesse sido escrito por Daniel durante o exílio babilônico, né? Durante o século VI. Mas aí a análise historiográfica do texto, né, encontra algumas coisas bastante curiosas, que demonstram que o texto de Daniel, ele, na verdade, ele foi escrito durante a crise macabeia, ou seja, no século II, antes era comum. Então, o autor, ele escreve depois dos eventos terem ocorrido. Só que os eventos, eles são apresentados como se fossem previsões. A previsão depois que já aconteceu. Com a morte de Antíoco IV Epifânio. Então, assim, você tem isso tudo que serve exatamente como eu falei. Quanto mais você entende, mais você sabe que é mentira. Entende? Então, isso é bom. Você descobrir essas verdades através da ciência, através da história, através da arqueologia, de pessoas sérias que vão estudar, que por acaso começaram enviesadas para querer provar que a Bíblia era a realidade e viram que não é. Então você vai achar vários artigos e livros sérios, acadêmicos, revisados por pares e tudo mais, mostrando isso até hoje. E não tem problema nenhum se aparecer alguma coisa, isso aqui é confirmado. Beleza, isso não prova Deus, isso não prova a fé, isso não prova que a Bíblia funciona. Tanto que eles não praticam, né? Aliás, os dois estão com óculos aqui. Por exemplo, cadê? Não consegue nem curar a si mesmo, entendeu? Ou seja, aí fica complicado, né? A cura. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Toshio é muito bom, velho. Ele é muito todinho. Ser um ateu todinho é um elogio, tá? Nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, porra, com toda certeza é um elogio. Se Deus existe, por que ele não cura a tua miopia, porra? Sinais, prodígios, maravilhas, cessou? Deus mudou? Fica complicado, pode ir. Eu penso que tem elementos lógicos nessa lógica que o Toshio colocou. Não só isso, pode ter algum exemplo moral, algum debate ali que naquele momento acrescentou alguma instância, mas tem alguns princípios que até são meio científicos, só que Jesus vai vir usar isso como exemplo negativo, como inferior. Tá? Por exemplo, quando Jesus fala que, quando ele aparece para Tomé e fala, sou eu estou aqui, né, ferido, já que você pediu, porque é assim que um Jesus agiria, né? Alguém com decência falou, tá duvidando? Vou provar, é assim que faz. Ele falou, aqui Tomé, tá aqui, mas bem-aventurado quem não me viu e creu. Aí ele coloca numa hierarquia maior as pessoas que não acreditam por causa de evidências. Então assim, ele começa se provando, que é o que corretamente se deve fazer, e depois ele nega isso para poder colocar como mau exemplo. Mas primeiro ele se mostra. Apocalipse 21:8 diz que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Porque é incrédulo porque não tem evidência nenhuma. Entendeu? Sim. Só tem fala sem prova de coisa alguma. Aí eu falo, caramba, né? Era tão fácil provar. Se existisse, mas não existe. E ele mesmo se dispõe na Bíblia, mas no texto fora não. É uma contradição gritante. Eu posso, nesse sentido, ao invés de falar sobre a sentença, que eles claramente concordaram, eu acho que ninguém discordaria disso. Eu posso tocar nessa questão? Claro. Eu acho que é porque não faz sentido nenhum, né? Existem verdades lógicas na Bíblia. No máximo, você pode dizer que a Bíblia contém algumas inferências, né? Algumas proposições que elas se pretendem ser verdadeiras. Pode dizer que é uma verdade lógica no sentido técnico da filosofia da lógica, porra, não tem como, né? É doideira esse prompt aqui, doideira. Sei lá, o pessoal do Redcast deve ter colocado, sei lá, como é esse pessoal que fica debatendo essas coisas aí de ateísmo e Deus, e costuma falar muito de lógica, vamos botar esse prompt nada a ver aqui.
Pra ver se eles discutem sobre alguma coisa que envolva lógica. Era mais produtiva, pode ser? Sim. O que acontece? A ideia de que, isso repetiu ela algumas vezes, de que o correto para Deus seria a exibição e a revelação direta, imediata e indubitável. Correto seria a graça irresistível para todos, para que ninguém... É o ocultamento divino. É simplesmente ocultamento divino. Se Deus existe, por quê, né? Por que que é tão oculto, né? Por que que não tem evidências de que existe? tivessem dúvidas, essa é uma tese. Quando você utiliza isso como um elemento lógico, você diz, não, a lógica é que seja assim. Você está usando um uso impróprio da questão da lógica. Eu te explico depois. Você afirmou uma hipótese, ou seja, a ideia de que é melhor para os atributos de Deus, para que Deus seja bom, seja lá como for, que assim seja o caso. Nós, como católicos, acreditamos que, na verdade, a bondade está na ausência da revelação através da graça irresistível. Que há, nesse sentido, na própria noção livre-arbítrio, contida na própria noção livre-arbítrio, está contida, na verdade, uma bondade, um ato de bondade, um reflexo da natureza de Deus. O fato dele não se mostrar abertamente, nesse sentido do aberto, nesse sentido, no sentido completo, é um ato de bondade de Deus. Essa é uma discussão teológica própria. E eu não acredito que você tenha justificado os porquês disso. Você só jogou isso. Eu gostaria... É a implicação do tal do livre-arbítrio, né? De acordo com a teologia dos caras. É por conta do livre-arbítrio que nós temos o problema do mal. Não tem bondade aí, não, em garantir o livre-arbítrio para o homem. Livre-arbítrio, inclusive, de cometer as piores atrocidades. Gostaria de ouvir um pouco. Sim. Você acredita então que Deus ele deveria ser auto-evidente? Sim. Por quê? Basicamente porque o Deus que é defendido pelo catolicismo, ou pelo cristianismo como um todo, e alguns vão chamar do teísmo clássico, ele seria todo-poderoso, beleza? Ele estaria em todos os lugares, ele saberia de todas as coisas, ele seria todo amoroso, como você falou, onibenevolente ou omnibenevolente, ele seria justo, misericordioso, um ser pessoal que quer relacionamento com eles, que chama, que é o relacionamento, faz uma analogia de... Engraçado, né? Se você aplica na navalha de Ockham aí, cada um desses atributos é uma qualificante sem qualquer tipo de evidência. Mais do que isso, assim, atributos que são logicamente inválidos. Eu já mencionei aqui pra vocês o trabalho lá do... Eu sempre esqueço o nome desse autor, né? Tem trabalhos hoje que utilizam bayesiano, utilizam o teorema de Bayes para demonstrar o quão improvável é o teísmo frente ao naturalismo, frente ao ateísmo, frente até ao deísmo, em decorrência dessas qualificantes. Porque quando você normaliza o cálculo pela navalha de Ockham, a parada fica muito mais improvável de ser verídico em comparação com outras cosmovisões, para utilizar essa palavra que crente gosta. Relacionamento de pais com filhos. Então, com essas características específicas, é óbvio que deveria ser autoevidente exatamente você saber quem é esse Deus para que eu saiba que ele é o meu pai. E não a existência de milhares de religiões, cada um pregando um Deus diferente, e ao longo da década, ao longo de toda a história, se você for ver, o próprio cristianismo tendo as suas contradições, dentro do próprio catolicismo, você vai ver que tem a parte, seja a ortodoxa, seja a da romana ou whatever, que vocês vão ter, vocês têm discrepâncias porque o próprio Espírito Santo, se existisse, ele não deixaria existir isso. Beleza, calma, fora 50 mil denominações que eu estou comentando. Autoevidente. Então, autoevidente. Ele não precisaria ser provado. Você entende que o fato de a gente estar discutindo isso aqui já prova que Deus não existe? O que vai parecer provocativo isso, mas Muito bom, muito bom. Fica à vontade. o que é autoevidência? Autoevidência significa que não precisa ser provado. Algo tão Sim, óbvio. É algo que você por exemplo, você é recebe pelo autoevidente. intelecto. Não sou autoevidente. Lógico Sou que é. autoevidente em mim mesmo. Não, dá para prever. Não, eu acho posso dizer que você existe. Algo autoevidente é, por exemplo, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não. Se você pesquisar aí na definição básica, não é isso. Eles têm que partir para tergiversação filosófica maluca, né? Tá muito claro, quando o Toshio fala a palavra autoevidente, tá muito claro aqui que ele tá dizendo, é simplesmente uma coisa óbvia, né? Uma coisa assim, tô vendo aqui, ó, tem evidência suficiente para eu dizer, não, claramente eu tô com uma garrafa na minha mão aqui, é óbvio. Não precisa aprofundar, vai lá na etimologia, sei lá, filosoficamente, como que essa palavra é usada, em tal tradição filosófica.
mas é claro, tem que partir para uma discussão sobre termos, tergiversação filosófica, discussão semântica, para, assim, não atacar o argumento de fato. É algo Não, que não precisa ser é algo provado. que o seu intelecto, ele assente sem precisar de uma série de raciocínios. Você já tem evidência na Então, cara que é beleza. aquilo. Na Bíblia tem Como várias. Deus, Na Bíblia tem como várias. Deus ele poderia ser autoevidente se só conhece a essência divina ele mesmo? Porque se a gente conhecesse a essência divina, a gente seria onisciente. Não. Sim. Olha o nível do salto lógico. Então, conhecer que algo existe não é igual a conhecer completamente a essência desse algo, né? Utilizando os termos aqui que ele mesmo está utilizando. Conhecimento proposicional, digamos assim, não é igual a conhecimento exaustivo sobre algo. Eu sei que X existe, não quer dizer que eu sei tudo sobre X. Não tem como colocar em outros termos, é um salto lógico muito grande feito aqui. Realmente, o argumento não foi muito bom. Não. Veja, os teólogos da igreja, eles vão dizer que na visão beatífica você conhece, né, as orações e tudo mais. Só que só conhece todas as coisas quem compreende a essência divina. Então, mesmo quem vê Deus no céu, tem a visão beatífica, a pessoa não é onisciente, porque ela não compreende a essência Você divina. falou que seria onisciente, eu falei que não. Pois é, exatamente. Exatamente, ele mesmo se refutou, né? Até quem vê Deus no céu não conhece a ciência divina. Ou seja, dá pra você ter uma evidência muito clara de que Deus existe sem precisar conhecer completamente qual que é a natureza da divindade, né? E ser onisciente. compreender a essência divina, o próprio Deus. Mas não precisa compreender a essência divina. Mas se ele é manifestar, autoevidente, é que você... se ele fosse Exato. autoevidente, Por a exemplo, gente precisaria compreender a essência divina. Não, por exemplo, pega lá em Êxodo. Se você for pegar, Moisés fica na dúvida. Como é que o faraó, a galera, vai saber que é Deus? Simplesmente, pega essa vara, joga no chão, vai transformar em cobra. Pega lá pela cauda, ok. Coloca a mão no peito. Saiu com chagas, com úlcera. Beleza, coloca de novo. Tá vendo? Através disso eu provo a evidência. Não precisa ele se manifestar Mas aí com você já corpo. mudou, isso não é autoevidência, isso é revelação. Lógico que é. Não, é ele está autoevidência. provando através de evidência. Mas Mas uma em nome mas- desse Deus mas e tal. é que Outra você- coisa, em Gênesis 38 ou 18, eu não lembro. Acho que é de 38, vocês me corrijam se estiver errado. Mas Deus, ele desce e vai comer com Abraão e Sara, junto com outros 2 anjos, para depois destruir Sodoma e Gomorra. Ele se manifesta ali. Ele Bom exemplo. Tipo água, né? Tem muito tempo que o ser humano sabe que a água existe. Mas só há pouco tempo sabemos como ela é composta, né? A água existe há bastante tempo, né? O ser humano conhece a água há muito tempo, mas que ela é composta por hidrogênio e oxigênio, né? H2O, a composição do átomo, da ligação, né, entre hidrogênio e oxigênio, quantos elétrons tem, qual que é a conformação, a gente só sabe dessas coisas agora. E nem sabemos tudo que dá para ser descoberto sobre água, né? Ainda tem bastante coisa para ser descoberto sobre essa molécula em específico. Então, a gente ainda nem esgotou o assunto, mas a gente sabe que a água existe, né? Realmente, o argumento não é bom, velho. O argumento é muito fraco, o que eu posso fazer? fala para... Moisés pede para, deixa eu te ver. Ele fala, não, tem alguém que veja a minha face e que viva. Mas eu vou te colocar lá naquela penha. A minha mão tem mão, Deus tem mão. Vai ficar sobre você, eu vou passar, você vai ver as minhas costas. Deus mostrou as nádegas para Moisés. Então, assim, ele pôde mostrar que pra ele Michelangelo, Pensa nisso. Para Michelangelo também? porque é Interessante. pintado. Eita, porra. Mas assim, a ideia é o seguinte. Você vai ver que Elias, outra manifestação, é auto-evidente. Os profetas de Baal. Ele chega lá e faz, ele Quando você fala cai. que Deus é autoevidente, ele tem que ser Exato. autoevidente o tempo inteiro, certo? Não é isso? Deveria, né? Mas Então, só que eu estou argumentando que se ele fosse autoevidente o tempo inteiro, a gente não conseguiria conceber do mesmo jeito, porque só a gente teria que compreender a essência divina. no trecho que ele apontou. Eu não sei de onde tinha. A Bíblia, ela é interpretada em 5 sentidos. Um dos sentidos é o sentido figurado. Quando Deus diz que vai colocar as mãos por sobre Moisés, Moisés. ele está dizendo, nesse sentido, que ele vai cuidar. Quando ele diz que ele vai colocar as costas, é porque servirá de bússola. Nesse sentido, nós não precisamos, como católicos, nos comprometermos com a ideia de uma aparição divina. Entende? Você não precisa se comprometer com o que está escrito no texto. é Você tem que heresia, criar mas uma não. nova interpretação, chama heresia. porque você sabe que isso não existe. Esse é o problema. Essa Esse é o interpretação problema. essa interpretação não é Porque nova. a ressurreição Essa de Jesus interpretação- é metáfora ou é literal? O negócio da autoevidência, né, da parada assim, isso é muito comum, tá? Vindo de católico. Especialmente, assim, de tomista, tá? É muito comum. Eles têm os seus próprios axiomas, para utilizar uma palavra muito apropriada pro debatedor aqui. Eles têm seus próprios axiomas, que, assim, para eles são axiomas, tá? São axiomas só para eles. Por quê? Porque Tomás de Aquino falou que é assim, tá? Porque o Olavo de Carvalho
falou que Aristóteles falou que é assim, logo tem que ser assim. Então, eles têm suas próprias verdades e antes de começar o debate, eles tentam forçar você a aceitar os pseudo-axiomas deles. É assim que funciona debate com tomista, geralmente, tá? É assim que funciona. Como eles não conseguem provar nada, eles tentam te fazer jogar o joguinho deles. Então você tem que jogar o joguinho deles com as regras deles. Por isso que fica tão estranho assim, sabe? Quando você vai falar pra uma pessoa normal, a pessoa fora da seita, que não, pra ser auto-evidente, tem que conhecer o todo pra ser auto-evidente, porque senão seria não onisciente. Parece que é um joguinho de termos, sabe? Você vai aceitando uma premissa sem sentido depois da outra. É muito comum um debate com tomista, assim, sempre descamba pra esse joguinho de aceitação de pseudo-axiomas. Ele acendendo ao céu. Assim, você tem que aceitar muitas premissas pro argumento no final começar a fazer sentido. Sem equipamento, é metáfora ou literal? Isso é literal. Ou seja, pra você só é literal que te convém. Não, Aquilo que não quebra é o que você, me não convém. vem. Lógico Não que é o que me porque eu convém. posso pegar de Não é o que análise me convém. contextual, por exegese hermenêutica, o que for, você vai chegar e vai analisar que a ressurreição de Jesus está dentro de Mas um contexto quem onde fez- outros ressuscitavam. Esse é o mitologia problema. pura. Esse é o problema. Você Além está das contradições. misturando as duas coisas. Está misturando as duas coisas. Então, Não, porque você transforma em metáfora o que te quebra e você deixa literal aquilo que convém à sua fé. O que eu comentei, que vocês não acreditam de fato. Vocês têm que mudar o sentido. Daniel, não estou escolhendo o que é de um jeito ou o que é de outro. Nesse sentido, a teologia católica ela se preocupou com os sentidos e as expressões e as possibilidades teóricas. Então, um exemplo muito pra simples. blindar a fé, Um exemplo Não, muito você simples. acha que na época de Agostinho, calma aí, na época a hermenêutica que ele faz de Gênesis, a exegese, você acha que na época de Agostinho ia ter problema ele interpretar Gênesis inteiro como literal? Não, Nenhum. Na verdade, ele não a fez. própria Bíblia interpreta como literal. Jesus Não, mas interpretava que Agostinho Noé... já naquela época, ele já dá diversas interpretações diferentes. Beleza, Não, mas eu tô não falando, a literais. Bíblia... Tem Então, várias. aí que tá. O fato que eu Mas por que comentei... ele fez isso? Era com Tem as medo? mulheres É que aquilo que eu te interpretam falei, também. a igreja católica se adapta muito bem quando ela Mas isso analisa é que século funciona. V, cara. Sim, Ele não surgiu poderia no século acreditar IV, então você tem mais ou menos um século por que depois, que é usaram- tempo pra caramba, né? exato. Pra você ver que não funciona, que é tudo mentira, Sim. vamos adequar. Pera, aqui, então vamos fazer Agostinho ele nova teve uma narrativa. interpretação não literal de Gênesis, não porque ele realmente via aquilo, mas porque ele estava com medo de Gênesis ser refutado, é isso? Não, No futuro. necessariamente. Mas é isso que não eu tô falando. necessariamente. 15 Aí- séculos depois. Não, a gente não sabe qual é a intenção do cara lá. Não posso conjecturar qual é a intenção então a do cara. igreja... Café, né? O mundo não havia sido Não, o que eu tô querendo dizer é que a desencantado Não, é que. Vamos O lá, talvez. desencantamento é um fenômeno extremamente Não, recente. é a E ainda interpretação. assim a igreja católica... Assim, é engraçado. Comumente se diz isso, né? Se defende a tese de que... Se diz que Agostinho defendia uma leitura não literal do Gênesis. Mas isso é parcialmente enganoso. Você não deriva daí que Agostinho simplesmente tratava Gênesis como uma metáfora por completo. A real é que na obra de Agostinho, ele está justamente tentando descobrir qual que é o sentido literal do texto. Só que literal para Agostinho, vou utilizar essa palavra mesmo, literal para Agostinho não quer dizer literalista. Não é da mesma forma que a gente entende hoje a parada. Para Agostinho, o intérprete ele precisa investigar o contexto, a gramática, né? A intenção do autor do texto. É um trabalho sério, tá? É um trabalho sério. Isso daí não tem como negar que seja um trabalho sério. Se tenta estabelecer, primeiramente, o que o texto quer dizer. Então, é muito comum do pessoal invocar a figura de Agostinho, de Hipona, para dizer que, assim, a Bíblia é totalmente alegórica, afinal de contas. Até Agostinho, né? Até Agostinho interpretou Gênesis do jeito que ele queria, quando não é assim. A posição hermenêutica mais sofisticada é de que não devemos interpretar a escritura, né, assim, para quê? Religioso, de modo que ela entre de forma desnecessária em conflito com o que pode ser conhecido. Não é declarar o texto como totalmente alegórico, mas sim investigar as possibilidades interpretativas diferentes que são possíveis no texto para se descobrir quais passagens exatamente poderiam possuir sentido figurado e quais não. E para fazer esse trabalho hoje em dia, é por isso que eu bato tanto nessa questão. Para fazer esse trabalho hoje em dia, é preciso de ciência. É base linguística, é base antropológica, é base textual. Não é só alegorias, né? Desculpinha das alegorias. Ah, não, porque Ion, né? Ion, o dia, né? No Gênesis não quer dizer dia, né? Quer dizer eras geológicas. Por quê? Porque o pastor disse que é eras geológicas, né? Porque eu quero que seja eras geológicas, o Ion. Quando não tem, assim, não tem sentido linguístico nenhum.
pra você interpretar aquilo como eras geológicas. Mas a galera faz a interpretação do mesmo jeito. Interpretação freestyle. Quando não é interpretação freestyle. Invocar o autor, assim... E olha que eu nem sou religioso, mas invocar o autor pra fazer esse tipo de declaração, dizer que é tudo metáfora, tudo alegórico, assim, é até desrespeitoso com o autor, com o Agostinho de Hipona. Pra você fazer uma interpretação alegórica de uma passagem, é preciso apresentar razões textuais, razões linguísticas muito fortes para sustentar essa leitura em específico. E é exatamente esse tipo de sustentação, de fundamentação, que Agostinho de Hipona buscava. Não optou pela interpretação figurada em todos os sentidos. A interpretação que eu estou dizendo, ela é dada no momento que vocês veem que aquilo não funciona. Por exemplo, nada impede que ele tenha descoberto, mas realmente não faz o menor sentido isso daqui. E aí ele Sim, exatamente. O pessoal assim, foda-se, né? Foda-se, qualquer coisa é qualquer coisa. O que convém é literal, o que não interessa é metafórico. É assim que as pessoas interpretam o texto bíblico. 99% dos crentes interpretam o texto bíblico, dos cristãos interpretam o texto bíblico assim. O que me causa desconforto é metafórico, é alegoria, e o que não me causa desconforto, literal. É assim que as pessoas fazem. E dar essa nova visão para manter a blindagem da fé. Blindagem da fé. Século III. Século V. É só esse Mas é porque existiam interpretações não literais de Gênesis já no século II e século III. Mas tinha a interpretação de Jesus no seu material, cara. Mas que qualquer um podia virar Jesus, e que o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, era uma interpretação de que só eu posso chegar até o Pai. Sim, mas é que vocês estão falando que existia isso porque a igreja queria dar uma solução para si mesma. A gente não tá É uma blindagem. É uma blindagem. Porque a própria fé, quando você, Agostinho faz isso, ele está contradizendo a própria Bíblia. Você está entendendo? Não é lógico que está. Por quê? Porque o próprio Jesus normaliza isso. Jesus cita Noé. Jesus cita. Jonas não está no Gênesis, mas, por exemplo, ele acreditava como literal aquelas coisas. O próprio Paulo diz que, pela morte de um homem, que é Adão, veio o pecado para todos. Todos morreram. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Adão aparece na genealogia. Você é familiarizado com a transfiguração? Sim. Sobre Mateus 17? Isso. Se houve a transfiguração, ela por si só, a explicação de como que Jesus pudesse se tornar pudesse se tornar 3 homens ao mesmo tempo. Essa explicação não seria difícil? Se a igreja queria evitar isso, por que a igreja diz que foi literal? Exatamente. Se a igreja tinha medo do tal desencantamento do século IV, por que ela comprometeu-se com a ideia de que é um milagre e que de fato foi assim? Porque tinham vários deuses com trindade, aí eu preciso conectar com outros, só isso. E tem outra coisa, né? Essas narrativas, vários deuses milagre, é um tipo de milagre. Essa narrativa miraculosa é uma maneira de tentar prender as pessoas na fé. Porque quando você não vê nada e não tem nada acontecendo, a pessoa segue. Mas teve um milagre com fulano de tal. Então eu vou acreditar, porque pode ser que aconteça comigo. É só uma forma, repito, é blindagem da crença. Mas por que isso então não acontece na Bíblia toda? Esse ponderar que uma hora pondera pela literalidade, uma hora pondera... Não, é que na Bíblia, quando está escrito, é literal. Se você for pegar... Mas por que eles estão fazendo isso se eles querem fugir? Se eles não querem a Bíblia, quando ela é figurada porque Jesus vira e fala. Mas peraí, vocês estão dizendo então o seguinte, eu estou tentando entender. Inácio de Antioquia, no século I, que morreu por leões, ele, na verdade, estava dando uma interpretação mirabolante para prender aqueles fiéis que estavam com ele. E ele mesmo que estavam todos em um estágio de perseguição. Exato. E ele mesmo também. Então ele estava se... Chegou o furado argumento de morreu porque é verdade. Se você morreu por algo, logo, é claro, o negócio que você acredita só pode ser verdade. Até porque, assim, na história da humanidade, ninguém nunca morreu por uma mentira, né? Beleza. Você sabe se não era para manipular os outros. Você sabe se ele acredita ou não no que ele fez? Você acredita que ele acredita, certo? Sim, eu acredito que Inácio acreditava. Eu acredito que você, por exemplo, não estaria disposto a entrar numa cova dos leões pelo que você acredita. Depende. Pelo quê? Depende. O que eu tenho na arma para enfrentar os leões? Não, você não tem nada. É mártir. Só mártir. Mas isso que aconteceu mais com judeu do que com cristão. A gente tem na arqueologia que grande parte das quantitativamente não. Quantitativamente muito mais com os judeus. Grande parte do que foi colocado hoje já é demonstrado, inclusive, tem vários canais aí, você pode até procurar. De novo, abre outra aba e pesquisa, volta para o debate aqui. Cara, mas percebe que você mudou? Foi mais judeu que cristão. Não, mas o judeu também se encarou. Não foi só você, não, a fé. Você falou que ele morre por uma verdade. Isso. Então se a pessoa o judeu não crê em Cristo e ele está morrendo, ele também. então a verdade dele Calma, mas peraí. No nazismo, eles
eles não morreram porque eles... Não, eu acredito Não é nisso, nazismo. sim. Não, tudo bem, mas É aí... o que exatamente? Não, questão étnica. morreu porque não quis negar a fé judaica? Por que ele se converteu? Não, ao foi uma questão cristianismo? étnica. Ué, étnica Não, não, Mas o judaica. nazismo, certo? Sim, porque o judaísmo é uma Uma religião. Mas eles não falaram, eles não tinham que negar a fé. Foi uma questão ética. A gente tem uma série de exemplos dos cristãos novos, de judeus tendo se converter, já que vocês querem mudar o assunto, não deixar eu terminar. A gente tem uma série de exemplos de cristãos novos se convertendo. Daqui a pouco eu volto pro assunto. Vocês veem que eles sempre fazem isso. A gente tem uma série de exemplos de cristãos novos se convertendo para poder trabalhar, cara. Entendeu? Então, assim, não é simples assim, ó, você é judeu, não vai trabalhar aqui no estado... Beleza, mas então, o ponto o que eu quero eles estavam falar... dispostos a morrer por Mas isso. tem que ir... Até assim, a cadeia de transmissão, mesmo se você for considerar a veracidade desse argumento furado aqui, a cadeia de transmissão do relato de Inácio, ele é indireto ainda assim. A cadeia seria Jesus, né? Jesus transmite para os apóstolos, e aí os discípulos dos apóstolos transmitem para Inácio. Inácio não viu ressurreição. Inácio não viu Jesus, ele não acompanhou Jesus, o ministério de Jesus, né? A única evidência que é oferecida por esse relato é de que determinadas crenças, elas circulavam cedo no cristianismo. E é claro, né, provar o evento, né, isso não prova que os eventos são reais. Tá, amigo. Tem cristão que vai fugir. O Pedro do lado de Jesus, Claro na que tem. Bíblia. Você tem Falou, muçulmano, ó, eu não velho. conheço esse cara, não. Aí o galo canta do lado dele. Não é porque você tem comeu. Não é porque você Mas, tem ué, muçulmano que explode os outros acreditando Né? que vai se Eu encontrar não com Deus. pergunta não é Isso essa. é verdade. A pergunta não é essa. A Morrer por pergunta uma é, fé só mostra sinceridade, não mostra a verdade. Mas a pergunta é, esse Sim. plano mirabolante para prender esses Exato, homens, é isso que eu não tô vendo a motivação Mas o dele plano para pode fazer. ser para aprender a si mesmo. O Toshio não negou isso. Você acreditar naquilo e colocar isso pros outros, é isso que ele falou, é sincero. Mas não é Só real. acredita, mas Não, não é quer dizer verdade. que é real. Mas, peraí, e há uma diferença... Eles já mudaram, então não vai ter como. Não Há uma mudamos, diferença pode gente. voltar, se a gente Não, Não, tá atacando exatamente o argumento. Porra, tem muçulmanos que realmente morreram por sua fé. Não quer dizer que a fé, né, os milagres que são relatados são verdadeiros. Até os companheiros de Maomé, né, os Sahabá, os primeiros seguidores, afirmavam ter testemunhado diversos milagres. E muitos morreram por isso. Não quer dizer que é verdade, né? Não quer dizer que é verdade. E é claro, o exemplo sempre, né? O terrorista se explode acreditando em algo, acreditando em um milagre. Não quer dizer que é verdade também. Só porque morreu acreditando em algo, não quer dizer que o negócio que você acreditava realmente procede. Há pode uma voltar. diferença Tanto que eu social, voltei. porque ele citou os islâmicos. Só que há uma diferença qualitativa entre você dizer um islâmico que se explode, que não viu nada, e Inácio que fala, os pais da igreja que falam que tiveram relação com os apóstolos, né? Eles viram os apóstolos e viram milagres. Sim. E eu vou morrer por esse milagre. Ele é engraçado, ele mesmo tá falando, admitiu aqui, né? Ele viu quem viu, tá? Ele viu quem viu. O testemunho é bastante indireto. Eu vi. Sim. O islâmico não, ele não viu nada. Até ele só morre. porque Ele viu a bastava Maomé, isso. o anjo Gabriel, que foi Não, aí é o anjo Mohammed. Gabriel. Tem um monte de Os seguidores de Maomé viram, da mesma forma, né? E viram também de forma indireta, né? Da mesma forma que o testemunho de Inácio. Tem o milagre da multiplicação de água, né? Pelos dedos de Maomé, né? O episódio é narrado por vários testemunhos. relato de Exatamente. muçulmano, inclusive canais falando que Até foram hoje. curados, tem um monte de Sim, testemunho, eu até mais em acredito inglês. que pode ser Mas Satanás você tem. aparecendo. Não, Sim, não, a Satanás gente existe. sabe, Satanás pra existe. você sim, Mas mas assim, pra eles não. Olha o argumento, olha o argumento. É Satanás. O meu problema não é esse. É. O meu problema é na atitude desses homens. Quando esses homens se dispõem, é muito importante lembrar o contexto. A época, se você negava as verdades da fé e professava ela, um exemplo, você afirmava que Nero era o imperador e ele Não era era Deus. o proclama de Roma e que ele deveria governar sobre todas as coisas de Roma. Se você afirmava isso sem negar o cristianismo, sem deixar de praticar o cristianismo, você já estava livre. Então, a postura que havia era uma postura, vamos lembrar, Roma era um lugar de muitas culturas e muitas religiões. O problema dos cristãos era uma atitude obstinada em relação a Roma, em relação a quem era o seu senhor. Então, é óbvio para mim que esse homem, ele poderia negar essa verdade e ser salvo fisicamente. Igual Jordano Bruno. Ele tinha incentivos para negar. Isso. Igual Galileu negou.
E não duvido que tem exemplos de E cristãos ele não que negaram. fez. Sim, Mas Pedro ele não negou, ele fez. não deixa eu falar, porque Pedro estava do lado de Jesus e negou. Negou para. e depois ele foi mártir. Depois foi mártir. Depois. De acordo com a tradição, né? E a tradição Registro na Bíblia não tem, né? é. Registro não Não, tem. mas por que, Mas que no beleza. século I não vale? Sendo que você nem acredita, Mas você a não Bíblia acredita que não as cartas tem, de né? Inácio da mesma É época uma da Bíblia? Não é questão de acreditar. A gente sabe que tem um documento e tal. A questão não quer dizer que aquilo que está escrito seja verdade. É igual pegar o Bhagavad Gita, que é muito mais antigo, mas é uma questão e você histórica, falar que é né? verdade. Não. Por exemplo, Não, a questão histórica de ele ter... Igual comentei de Harry Potter e tal. Tem o elemento Sim, mas se você histórico e tal. Você vê tantas fontes falando que ele morreu em Roma, crucificado. Como é que você... Por que você iria rejeitar isso? Por que Então, você iria porque rejeitar isso? você só tem pessoas falando disso, igual, por exemplo, falando de Jesus. Não é prova que Jesus de fato ressuscitou. Mas isso para você muitos não tem fatos nada históricos. disso. Né? Lógico que não. Pra Jesus essência de ressuscitado? Aristóteles- Ressuscitado, Não, eu tô dizendo assim, você tá falando assim, não, esse fato histórico, ele pode ser falso apenas porque só pessoas falaram. Mas isso, para qualquer filósofo... Mas você entende que isso valeria para grego. qualquer fé? Porque você vai ter Não, um monte é de fé lá porque- no Não, mas ninguém motivo disse de- que não. Isso O não se problema trata não é de fé. esse, cara. É que você disse que a Bíblia ela é interpretada pela Igreja Católica de uma Ela é forma escolhida. extremamente conveniente. Interpretado, Mas meu amigo eu teve não o concílio de entendi Nicéia para onde eu queimar tinha os essa evangelhos. conveniência. Não, não, Porque essas peraí. pessoas elas estavam lá atrás numa mentalidade que era uma mentalidade. E eu vou repetir, por que que outros povos fizeram a mesma coisa? Que é o que o Tocílio está falando. Aí a gente tem um monte de... é o diabo. Quer dizer, quando é o diabo é quando não é sim. vocês, mano. Imagina só, o pessoal morreu porque eles acreditavam nas palavras de que... Aí, são dois pesos, duas medidas, né? Para o cristianismo, não, evidências incontestáveis de que Jesus é Deus. Agora, para outras religiões, demônio, foi o demônio. O demônio enterrou os fósseis para enganar a gente e confundir nossa fé, chat. Evidências implantadas pelo demônio. se Jesus teria dito. Ou seja, ele é bem claro, se você odiar a sua vida por minha causa, você a salvará. O pessoal vai perseguir, se você não esmorecer, aquele que perseverar até o fim será salvo. O pessoal acreditando nisso, é óbvio que se eles acreditam, mostra uma sinceridade, não mostra que é verdade, porque não existe vida eterna nem nada. O pessoal morreu e se lascou. Morreram à toa. De credibilidade morreram à pra toa. acreditar nesse cara. Não, porque você mesmo admite que existiam tem vários gente que messias, acreditava né? reverendo Moon e tem gente que se mata por coisa. Só que a quantidade Jordano nega de novo, diferente. Jordano. Tem Jim Jones, né? A galera acreditava no Jim Jones, né? Que ele era Deus encarnado, né? E deu no que deu. Nega diante dos Ah, cristãos. não, é a mesma coisa. É claro, é a mesma ideia. A forma de realmente. mecanismo de controle é exatamente a Não, mesma. a forma tudo Você bem, tem um mas monte de por que coisa. que um teve uma Postura quantitativa, uma A expansão uma da expansão religião? tão gigante? Porque tinha A Império expansão, Romano, você meu amigo. sabe, Não, mas a Império expansão Romano. foi antes da... Não, de não era Constantino. tão. Não, antes não não era. era tão desse Sim. jeito. Quando ela vai Sim. se tornar Foi, parte sim, do chegou na Império, ela Armênia. vai sendo decidida. Armênia, África, antes mesmo de Constantino. Ainda assim, Etiópia. não era algo que estava dominando. Aliás, Etiópia era até o de- próprio Beleza, Paulo não era algo que estava comenta, né? dominando, mas se expandiu muito mais do que qualquer Mas a messias Etiópia- aleatório. Sim, por quê? Então passou mais Porque credibilidade por na algum motivo. fé, porque na fé, Nossa, o argumento é ad populum. Tá certo por quê? Porque muita gente acredita, né? Que se expandiu muito. Porque é uma das maiores religiões do planeta. Esse é o argumento, basicamente. Seguir. Sim, eu exatamente, tenho e de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem essa Sim. necessidade do id, diferente de outras fés. Então é por E isso por que quê? eles procurando praticar isso, Porque aliás, uma não funciona. religião E o pessoal que só faz quer isso. manter seus fiéis. Ó, por que uma religião que quer manter os seus fiéis faz questão de ser proselitista? E mais, como é que ela convenceu Não sei, isso? Qual fala são da os motivos Pérsia, de que fez isso credibilidade? por Como é que muito mais. Por que uma religião faz questão de ser proselitista? O quê? Se espalhar? Se a religião quer manter seus fiéis, é claro que ela vai tentar se espalhar. Né? Tentar convencer as pessoas de que ela está certa. Tentar converter o máximo de fiéis possíveis. convenceram? A Pérsia fez Sim, muito mais antes de tempo. Constantino. Quando você pega, até hoje, quando a gente vê até alguns relatos de ex-ateus, você vê de alguns que são pastores ou até apologetas. O básico, que é do ser humano e que fez isso é minha hipótese. Não é do Deus evidente na hipótese, é fato. Agora, isso aqui é a minha hipótese. Por que Deus acaba surgindo na mente humana? Exatamente, além da questão da hiperdetecção de agência, que é natural para a gente analisar e sobreviver, e se vai ter alguém para atacar a gente ou não, a gente precisa ter esse falso positivo para a gente sobreviver. Digamos que tem um arbusto ali, mexe, deve ser uma fera, eu vou pegar, vou fugir. Mas pode ser só o vento. Sim. Só que isso me protege. Eu penso que tem um agente, sendo Sim, que não tem. Isso extrapolado pode levar ao quê? Não sei porque caiu um raio na cabeça de alguém. Você fala, deve ter sido alguém. essa tese, entendeu? inclusive, Aí começa a subir. Tem hipótese disso aí da galera? Tem. Na antropologia, a ideia de que para o nosso processo evolutivo, a comunicação ela é muito mais importante para a nossa evolução. Pode ver que a gente está 4 pessoas sentadas e pessoas ouvindo a gente, e a gente não precisa mostrar com ilusões de ótica o que está acontecendo. Só da gente falar, as pessoas conseguem abstrair. Então a gente tem uma comunicação. O nosso cérebro evoluiu tanto para a comunicação que a gente começou a se comunicar com o arbusto. É isso. É isso, tá. Mas é verdade. Beleza, entendi. Mas, Entendeu? basicamente, quando você tem esse tipo de pensamento, que nem o que está falando, tem aí ex-ateus e tal, eles dizem o seguinte:
perdi um ente querido. E eu era ateu, e aí eu vi que, putz, não faz sentido a vida ser só isso. Então, por isso eu recorri a Deus. Tem vários depoimentos assim. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Até hoje é assim. Hoje, com tecnologia, com ciência avançada, com tudo, o pessoal pega e não usa o raciocínio crítico mais específico, até porque a dor é demais, imagina naquela época. Se naquela época já fez criar todas as ideias de religiões, e depois vai mudando com todas as culturas, né? Porque a religião é assim, ela é cultural. Do mesmo jeito, essa galera, por exemplo, como é que o cristianismo se espalhou? Qual é o conforto que se dá? Não, fica tranquilo, você vai encontrar lá na vida eterna. Meu problema, mas Jesus morreu pelos seus pecados. Você sabe qual é o meu problema? Sim, é ópio do povo, tá? Ópio do povo. E é isso que acontece realmente. País pobre é país muito religioso. País subdesenvolvido geralmente são países bastante religiosos. A religião, ela se torna mais escassa quanto mais desenvolvido, quanto mais rico, quanto maior a qualidade de vida da população de um país. A religião se espalha, assim, no meio da miséria, tá? A religião, ela existe para explorar miserável. País miserável geralmente é país religioso, porque a população, ela enxerga tão pouca possibilidade de mudança, tá? Tão pouca possibilidade de mobilidade social, de construir uma situação melhor no mundo real, que apela para acreditar no mundo imaginário, para onde a gente vai depois que a gente morrer. É nesse tipo de lugar que esse tipo de ideia se torna mais forte. Justino Martin fala isso. É exatamente Não, isso. o Justino Martin não fala nada disso. Lógico, ele fala que, Ele fala que Jesus não tem nada diferente. Mas não com os tinha outros ateísmo no mitos século II, no século III. Ele Nesse estava nível, prometendo Tem um antes. Deus Não tô falando da ateísmo. inacreditavelmente mais restritivo Então, ó, do que deixa o Deus deles. Mas eu não tô falando da ateísmo. Inacreditavelmente mais Eu não restritivo. tô falando da ateísmo. Então deixa Mas, eu esclarecer um nesse negócio. sentido, como que ele poderia estar... Porque, como você colocou? Você colocou que a ideia de um sentido imanente, a ideia de agência... Do além. Só que isso já era comum a todas essas religiões. Se isso era comum evolução. a todas essas religiões, como é que o proselitismo cristão foi capaz de Império transformar essas religiões Quer que eu e fale do Império converter essas Romano? pessoas? Império Romano. Ô, gente, peraí, Não, deixa... mas o Império Império Romano. Romano tinha várias outras religiões com muito mais praticantes. Ó, E Império por que Romano. elas não venceram? Por que o Império Romano decidiu Peraí, por uma? deixa eu esclarecer uma coisa. Ó. Primeiro, Pois é, foi decidido por uma religião oficial, cristianismo. eles aceitaram que não foi meramente o Império Romano, que antes foi para a Armênia, foi para a Etiópia, e se convenceram. A Armênia solução e deles foi, Etiópia peraí, tavam a solução sob deles domínio foi de o seguinte: o cristianismo tem uma coisa que as outras religiões não têm e É o convenceu. proselitismo. Exato. Só que Etiópia, eles Etiópia. agora estão dizendo que não, Proselitismo. na verdade, o cristianismo realmente é uma cópia e todas as outras religiões têm o que o cristianismo já tinha. Então, se Então, eles... olha o Justino nível falou. dos Você ateus. lembra que o Você lembra o que ele falou? O quê? Que ele compara o Justino Justino Martin. Martin sobre os filhos Sim, de sim, Zeus. são o Justino Então, Martin. É outro argumento também, né, que eles deram. É só com isso que a gente tá trabalhando, tá? É só com isso que a gente vai trabalhar aqui. É só argumento furado. Ah, tá certo porque muita gente acredita. Tá certo porque convenceu muita gente. Agora, chegamos ao ponto. Não, as pessoas foram convencidas e é uma religião muito restritiva. E é uma religião muito restritiva, né, em comparação. Embora, né, hoje em dia, né, tantas vertentes que você cria o Deus da tua cabeça, né? É o Deus, a tua imagem e semelhança. Dá pra ser cristão e fazer o que você quiser, praticamente. Mas sim, é uma religião bastante restritiva, né? Exige castidade, exigia, né? Exigia castidade, né? Mas condenava práticas comuns do mundo romano, né? Exigia sacrifício pessoal. E mesmo assim conquistou o Império Romano. Esse é o cerne do argumento. Logo, né? Logo algo de extraordinário aconteceu para convencer esse pessoal a ser cristão. Ou seja, né? Logo, esse pessoal teve que ver alguma coisa extraordinária para acreditar. Milagre, né? Algum milagre aconteceu ali. Esse pessoal viu algum milagre, por isso se convenceram. Quando a gente fala de custo para se aderir a uma religião, o custo elevado, né? Assim, em literatura sobre psicologia da religião mesmo. O custo elevado para se aderir a uma religião, na verdade, pode aumentar a adesão. A relação não é inversamente proporcional, não. Tem um negócio nesse ramo, né, de psicologia relacionada à religião, chamada sinalização custosa, que basicamente o raciocínio é bastante simples. Entrar para uma religião custa pouco, qualquer um entra. E se entrar custa muito, os membros eles tendem a ser mais comprometidos com essa religião. Então, o sacrifício do religioso, ele funciona como um sinal de comprometimento com aquela seita. A religião exigente, na verdade, ela se torna até mais forte, até na prática do proselitismo. Tem um conceito chamado teoria da escolha racional da religião, que vai analisar o comportamento religioso através de uma lógica
até de mercado mesmo. Qual que é mesmo o nome do teórico? William Bainbridge. Essa teoria sugere que o indivíduo, né, os indivíduos, eles agem como, assim, mais ou menos como um consumidor. O consumidor, né, ele produz uma demanda e a religião produz uma oferta. E aí o consumidor, ele analisa os custos e benefícios, né, as recompensas de se entrar, de se aderir a uma religião. E aí, nesse sentido, qual religião que parece oferecer a recompensa maior? Aquela que é mais restritiva, né? Quanto mais restritiva a religião, maior deve ser a recompensa. É esse cálculo que as pessoas fazem psicologicamente. Justificam psicologicamente o investimento desse jeito. Quanto maior o custo, né? Quanto mais tempo, quanto mais sofrimento, né? Quanto mais perseguição eu sofrer, quanto mais renúncia eu tiver que te fazer, melhor deve ser o benefício dessa religião. E é algo assim muito bem entendido. Geralmente é assim que as pessoas entendem as coisas mesmo. Sei lá, quando você vai comprar alguma coisa no mercado, a sensação que você tem quando você vê um produto mais caro não é que ele é automaticamente melhor também. Até estudo com fila, né? Se tem uma fila na rua, né? Uma fila de uma balada que diga-se de passagem, né? De acordo com como eu bem falei, não supera a fila das refugiadas ucranianas, mas se tem uma fila muito grande para entrar numa balada, você não pensa, não, deve ser muito foda lá dentro, porque tem muita gente aqui na fila. E se tem gente esperando esse tempo todo para entrar, é porque lá dentro deve ser muito bom. Chama mais atenção, né? Quanto maior o custo para algo, maior a pessoa supõe que deve ser o ganho de se aderir a esse algo. Eu sei que não precisa ir tão longe assim pra se perceber que não procede essa merda aí. De a religião é restritiva e muita gente aderiu a ela, logo ela deve ser verdade. Não precisa ir tão longe assim pra refutar isso daí, mas tem isso, né? Ele realmente não faz sentido nem no que a gente conhece sobre sociologia da religião e psicologia social. Mas vamos lá. Então, ele comenta exatamente o seguinte: nós sabemos que Jesus não tem nada diferente em relação aos outros deuses gregos e romanos. Aí ele começa a comparar com vários deles, com Hermes e outros mais, e aí ele fala, só que isso aconteceu porque os demônios, sabendo disso, eles se anteciparam e criaram essas ideias para que quando Jesus viesse, tipo um plágio, entendeu? Que os demônios teriam feito. Ele fala isso. Não que todos ou seja, isso é malabarismo. Ele cita as características, a ascensão de Hércules ao céu. Ele cita Hermes, seu verbo. Ele cita nascido de uma virgem de Teseu. Ele cita, não é? Tem Dionísio que tem o cara Dionísio do vinho, é isso, ele que cita. Então, ou seja, Jesus, ele tem toda essa amálgama de outras crenças, entendeu? E a partir daí ele dá essa justificativa tão estapafúrdia de que foi Satanás ou o diabo ou os demônios que vão lá convencer os outros, cara. Quer dizer, então, que a fofoca vazou pra ele, né? Deus espalhou sem querer. Ele pôs o satânico lá pra espionar Deus e depois ele trouxe de volta. Eles são muito mais eficazes, velho. Muito bom, velho. Demoníaca. Caramba, tem que chamar Satanás pra ensinar a gente, não é possível, cara. O cara é bom. Bora. Eu posso só fazer uma observação? Sim. Você percebeu que quando eu perguntei a você, se você afirmar que essas pessoas tinham objetivos, propósitos para tornar a Bíblia conveniente, sim, isso é incompatível com o proselitismo. Porque isso não ajuda o proselitismo. A ideia de não ver Deus, por exemplo, é uma ideia incompatível com todas as religiões de sua época. Discordo. Por exemplo, a mitologia romana estava diretamente relacionada à ideia de que todos os deuses interagiam no mundo, eram convidados às casas, eram protagonistas do mundo concreto. Certo. Mesma coisa o mitraísmo, mesma coisa as religiões egípcias. Okay. Boa parte da cosmovisão mitológica de sua época era: o Deus interfere conosco. E nesse sentido, a ideia de que é preciso a encarnação e que a encarnação ela é substancialmente diferente do processo de Deus descer, isso era, por si só, impopular. Era contrário a boa parte dos ensinamentos de sua época. Então, como é que isso seria conveniente? É conveniente para a gente hoje, mas para ele, como que isso seria conveniente? Cara, ele já explicou 10 vezes. Ó, vamos lá. Tem uma questão muito simples. O exemplo que o Toshio deu é muito bom, por exemplo, com a relação ao epicurismo, que Paulo não consegue, na própria Bíblia, ele chega diante dos estoicos epicureus e não funciona para eles. Os estoicos, por exemplo, colocavam que você ia colocar a filosofia ao longo do tempo. O que você fizesse aqui, os seus filhos, bisnetos, iam lembrar de você. E aí essa é a forma de você ser imortal. Aí chega o cara e fala, não, amigo, tem outra proposta. Eu vou catar você inteirinho, você vai voltar lá no céu do jeito que você tá.
Entendeu? Isso daí não precisa nem explicar para você como que a vida vai. É muito mais rápido e mais fácil você convencer pessoas de forma muito mais simples, né? Tem até um filósofo aí que eu não gosto muito dele, mas ele costuma dizer que o cristianismo é o platonismo para as massas, né? Porque ele fala que é Quem que diz isso? Friedrich Nietzsche. Ele mesmo. o mesmo elemento. Só que o que acontece? O espalhar, ao meu ver, foi a escolha do Império Romano. É simples assim. Por que Deus não interveio? Por exemplo, a escolha das escrituras, os evangelhos. Só no Concílio de Nicéia, quantos evangelhos foram para lá? Escolheram só 4. Você vem com o Edito de Tessalônica, o Edito. É porque antes de entendeu? Nicéia você já vê pais da igreja. Teodósio. Sim, eles vão cortando. E tem Eles vão 4 lapidando. evangelhos. O espalhamento da igreja, ela vem pelo Império Romano. Vai pelo entendeu? Império, E ela aí começa vai a política. aí de alguém, inclusive escolheu- cristão, que discordasse do que estava lá, por exemplo. Ele escolheu. Porque ao mesmo tempo, por Entende? exemplo, o hermetismo cresce ao mesmo tempo. O culto de Inanna vai até o século IV. Por que esses cultos somem? 180 Mas anos ele antes de escolheu- Nicéia, ele escolheu já o havia século 4 I evangelhos canônicos propositadamente. igual o de Nicéia. Mas ele escolheu o século I propositadamente. Sim, por exemplo, Porque vamos pro eu século I, gostaria então. de entender qual é a Vamos lá. conveniência dele. Tá bom, século Por favor. Orígenes. Orígenes fala, por exemplo, que o pastor de século Hermas... 3, cara. Então, mas ele fala que no século I, o pastor de Hermas, que está no século I, é irmão do Papa Pio I, que está com as II. Sim, eu acredito nisso aí. Você acredita que o pastor de Hermas é irmão do Sim, Papa sim. Pio E tem, I? tem obras só tentando provar isso. Então como é que ele tem 200 anos, cara? 200 anos quem? O pastor de Hermas. Em 170, Porque o Irineu, Clemente de Roma, já cita pastor de Hermas. Não tá citando isso. Aí Orígenes fala que ele é irmão, e ele fala que a citação de Paulo, que saúda Orígenes, no texto que saúda Hermes e Hermas, porque é a mesma palavra, é o mesmo cara. Ou seja, ele estava convivendo com Paulo, O e ele ponto foi que eu tô irmão dizendo é, de... Há uma discussão do Hermas da Bíblia e o Hermas, irmão E Orígenes primo, resolve. né, do Papa Pio, sei lá, não sei o que é. E Orígenes Sim, resolve, só você que- acredita. Então o cara Mas tem o 200 que anos. isso aí tem a ver com o que a gente está falando? Ué, mas tem a ver... Ele não quer responder. Qual Não, é a a gente conveniência de Inácio de Antioquia? Eu só quero saber isso. Só fala no caso Por do que Inácio, que ele era especificamente conveniente pra ele? fez. Além de morrer e tal, que você comentou. Mas o Qual que que era a questão? É, do que ele Inácio? quer... É que além tá falando de coisa literal. Já interpretava De literal vários ou elementos metáfora. de De forma literal. não figurada. Foi isso, é. Isso. Sim, sim. Então ele interpretava, por exemplo, O a Inácio, Eucaristia vai. de forma literal. Isso, por exemplo. Tá. Mas ele... Isso era não só seria ruim pro proselitismo? Não. Por que não? Não, exatamente, porque Mas as pessoas se elementos escandalizavam da fé. com canibalismo, falavam. E aí? Exato, mas não era o que Mas acontecia. acontecia o culto- basicamente. Mas acontecia Era o o que culto- acontecia. mas Não, o pessoal falava, não, é só É igual, espiritual. isso tá na Bíblia. O próprio Jesus pega e fala isso, o pessoal fala, nossa, esse discurso é muito pesado, quem é que pode aguentar? E vaza. Aí ele vai, vocês querem vazar também? Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna. Pode crer. Não é o que ele fala? Mas eles entenderam que não era canibalismo, ora bolas. A forma de se expressar, você A sabe Bíblia que já não fala, é isso. verdade. É, não é Mas que o ele- problema é que Então isso não, não era não faz conveniente sentido. para sua época. Interpretar Exato. dessa forma era Não, ruim. mas Tanto tá que lá na espantou Bíblia pessoas. antes disso. Mas esse então, devorar não era é outro problema ele ritual. interpretar É, dessa então, não maneira, é problema entendeu? interpretar. Ele chegar e falar da transubstanciação, ele acreditar que isso é de fato você partilhar do corpo de Cristo. Você não está comendo a carne de Cristo, ora bolas. Pra Vocês ele, sabem que não. Mas é Para alguns menos, sim. mas as pessoas se de fato- escandalizam. Até os reformados se Mas escandalizavam. ainda assim, com você não está comendo, você está comendo um pedaço de pão. Você entende? Sim, só que era mais Então, conveniente falar que era uma presença espiritual. Exato, meramente. Mas aí, Mas o aqui, mitraísmo tá de cortava novo. um boi, Se você não, não. jogava Nega. Agora você. você citou São Justino Marte. São Justino Marte fala que o mitraísmo começou a copiar o cristianismo Não, mas na sua ceia. Não, mas eu tô indo a favor do Diálogo que você com Trifão. comentou, de certa forma. Então não foi porque- uma cópia do mitraísmo. Não, eu não tô nem falando de cópia. O mitraísmo cortava um boi e você tinha que tomar banho de sangue, pô. Isso daí, o que é mais escandalizou? Pegar o pão e vir e falar que é símbolo, ou você Apesar meter que uma o banha Antigo e você levou? Testamento tem um monte de sacrifício Sim, lá O com os problema bois, é o essas porquê vezes. no século I é só isso. Gente, eu tô com Então, dificuldade não, de mas- entender a cabeça de Inácio de Antioquia. Tá. Olhando pra isso e pensando, cara, eu preciso muito fazer esses dois aqui ganhar uma discussão no século XXI. Não, é a importância que você está se dando. Porque a conveniência na história, Eu acho que é especial. Eu porque acho que a sim, é conveniência verdade. na história não existiu pela maior parte da existência. Para que nós tivéssemos a diferenciação drástica entre eventos materiais, físicos e espirituais, isso não foi a regra na maior parte da nossa existência. Então, se não foi a regra na maior parte da nossa existência, se nós tínhamos motivos para ir contra, se era uma ideia impopular, se era uma ideia, por exemplo, que simbolizava o canibalismo, por que ele fez isso? Porque não no era final do dia... Por favor, deixa eu só concluir esse raciocínio. Porque no final do dia eu tenho dificuldades de enxergar esse subtexto que você está trazendo. Que é o subtexto do... As coisas que são ditas porque elas são mais convincentes se elas forem dessa forma. Porque definitivamente elas não eram. Não tinham bons motivos para você ser um cristão nos primeiros 3 séculos. A única coisa que foi responsável por fazer essas pessoas se tornarem cristãos é porque os seus avós
seus tios, seus parentes, as pessoas que estavam antes, elas presenciaram milagres e elas estão contando dessas coisas. E você ouve como que ouve um relato de uma pessoa te contando isso. É só por isso que essa doutrina extremamente particular, algo que boa parte dos antropólogos chamam de seita judaica, com pouquíssima A Bíblia expressão. A Bíblia chama. Bíblia A Bíblia chama de Seita dos Nazarenos. Tá na Bíblia. A ideia de nem que é uma antropologia. seita judaica, ela conseguiu dominar o mundo. Isso aí a gente sabe Isso pela foi espada, feito, poder, guerra e Mas morte. Mas isso, a gente falou da a mente, doutrina, vamos tirar, ela vamos tirar conquista isso. as Meu Deus mentes do céu. antes de conquistar Mas a aí espada. você grita e a gente não vai conseguir explicar, porque toda vez que a gente começa a falar... Cara, vamos Vocês já podem deu o tema. falar. né? Já. Não, é o culto helênico, a gente fala isso daqui a pouco. Bora, próximo. Não, enfim. Tem pontos, sim, do cristianismo que a gente tá lidando com o cristianismo primitivo, na real. Eu tô com sono já, eu vou dormir depois desse daqui. Mas tem pontos, sim, do cristianismo primitivo que são, sim, considerados bastante impopulares, tá? Bastante populares. Tem pesquisa historiográfica a respeito. Assim, a transcendência divina não é a parte mais difícil, não. O mais difícil seria a questão do monoteísmo, né? Monoteísmo exclusivo, né? A rejeição de cultos tradicionais também, é uma religião nova. E a questão de Deus ser invisível, né? Também a crucificação de um Messias, né? De uma entidade física na Terra. Na real, trazer a entidade física para a Terra nem tanto, até porque os deuses dessa época eles já eram bastante presentes no mundo, sim. Existia um fundo de verdade em se achar, né? Em se dizer que os romanos eles tinham um estranhamento com relação a um Deus que era invisível. Mas assim, dizer que a ideia do Deus transcendente, por exemplo, é totalmente inédita e repulsiva, é historicamente exagerado a questão. É exagerar muito a questão. O elemento mais chocante mesmo para os pagãos da época, assim, provavelmente era a questão monoteísmo, a invisibilidade de Deus, o fato de Deus ter assumido uma condição humana também. E é claro, se consolidou na marra, tá? À força. Depois de se tornar religião dominante, o cristianismo ele utilizou do seu poder político adquirido, né, para praticar repressão, coerção, para consolidar a sua posição como religião dominante. Antes de Constantino, quando os cristãos eles não controlavam o Estado romano e eram realmente uma minoria, o que aconteceu foram muitas conversões familiares. Também tem a questão da assistência comunitária, né? A organização institucional aos poucos também. Prestar assistência comunitária, é claro, é um fator aí de convencimento. Mas tem mecanismos também psicológicos, sociológicos que a gente já mencionou aqui, né, que também contribuíram para isso. E é claro, depois de Constantino, especialmente depois de Teodósio, né, Teodósio I, o cristianismo ele realmente passa a desfrutar do apoio do Estado e é consolidado na marra, com o fechamento de templos pagãos, eu quase que falei pagões, né? Restrições a cultos que eram rivais, várias vantagens legais que o cristianismo teve. Eu achei aqui uma literatura, ainda naquele tema que a gente estava tratando, né, sobre restrições, né, igrejas que possuem restrições. Tem esse trabalho aqui que ele é antigo, assim, pra vocês verem que isso não é novo, né, isso não é investigado recentemente só. Esse daqui é de 94, esse trabalho aqui, porque igrejas restritivas, né, são fortes, só para recomendar a literatura. Tá aqui então, a força de igrejas restritivas não é uma coincidência histórica e nem também um artefato estatístico, ou seja, um ruído estatístico. A restritividade faz organizações mais fortes e também mais atraentes, porque reduzem a livre agência. Esse termo aqui, free riding, é a livre corrência, é quando o indivíduo ele consome um bem, né, um serviço, né, um benefício, mas ele não contribui. Quando um culto ele é mais restritivo, você impede que isso aconteça dentro dele. Que a pessoa desfrute das coisas nesse culto sem entregar nada em troca. Então, isso escaneia membros que possuem menos comprometimento e estimula a participação entre aqueles que restam. E aí esse trabalho aborda, né? Ele vai prosseguir abordando a teoria da escolha racional da religião, né? Que vai explicar o sucesso de cultos, né? E denominações conservadoras a partir dessas questões, né, da pessoa visualizar que quanto mais restritivo é um culto, maior deve ser o benefício de eu fazer parte dele. É isso. Chat, eu vou dormir. Iago não consegue nem comentar mais ocorrido. Não consigo, exatamente. Então, gente, deixa um like aí, um beijo pra vocês, boa noite, até mais.